cruzar. O povo era considerado o povo do outro lado do rio. E então você fala sobre Hebreus, está dizendo assim, ir além de alguma coisa. Aí eu pergunto assim, como cruzar? A palavra cruzar significa cruz. Passar para o outro lado através da cruz. Então assim, amados, a carta aos Hebreus foi escrita para uma congregação que por causa de muitas perseguições estava considerando seriamente retroceder às antigas práticas, seduzidos pela ideia que o velho era melhor do que eles estavam passando naquele momento. E o pensamento de voltar atrás torna-se uma opção para alguém que se tornou lento para ouvir e para ver e conhecer a Cristo. Hoje o Senhor nos convida a passar do velho para o novo, que é Cristo. Cristo é o novo e é melhor, amém? Então quando nós falamos sobre Hebreus, a palavra tradução em Hebreus é passar, é cruzar, é transcender de um lado para o outro. E muitas vezes nós nos consideramos dessa forma, Hebreus, por quê? Um dia o Senhor tem nos convidado a passar de um velho homem, de uma velha natureza, para uma nova natureza. Mas para que isso aconteça, precisamos passar além da cruz, amém? Então que nessa noite o Senhor possa falar no nosso coração, aquilo que o Senhor precisa ministrar no meu e no teu coração, de que maneira, aonde eu ainda me encontro e aonde o que eu preciso ainda passar, no que eu preciso encontrar na cruz, para que a cruz me possa transcender, que a cruz possa fazer um divisor na minha vida, de um velho homem para um novo homem em Cristo. Aleluias! E quando nós falamos, a palavra sempre diz assim, que nós temos que ter a mente de Cristo. Eu sempre estou pregando sobre isso. O que é ter a mente de Cristo? A mente de Cristo, ela não é como o mundo pensa. Quando Jesus fala assim, temos a mente de Cristo, é uma mente que não é corruptível, é uma mente que não se corrompem as leis dessa terra, amém? Quando nós falamos sobre mente de Cristo, ter a nova mente de Cristo, além da pessoa ter a nova mente, ela terá as atitudes quando uma pessoa começa a caminhar em Cristo. Aleluias? Amém? Então assim, amados, quando a palavra fala sobre Hebreus, ela estava dizendo assim, transcender e cruzar para o outro lado. Você que trouxe sua Bíblia, abre lá em Oséias 4, versículo 6. Vamos estar construindo aquilo que Deus tem ministrado no nosso coração. Quando essa carta estava sendo escrita, alguns não têm uma ideia por quem foi escrito, ou não sabem qual o autor que escreveu essa carta de Hebreus, mas quando ele estava escrevendo essa carta, ele estava chamando a atenção daquele povo, porque além deles terem conhecido o novo que era Cristo, mas ele estava correndo risco, por quê? Porque algumas lutas que ele estava passando naquele tempo, algumas perseguições que eles estavam tendo naqueles dias, eles estavam com a mente, que eu posso dizer assim, quando aquele povo começou a passar por... Você lembra que quando teve aquela passagem lá de Moisés, quando ele resgatou o povo da mão do Egito, lembra disso? Quando ele foi levado para o outro lado, quando eles foram cruzar para o outro lado, mas quando chegando no meio do deserto, o que o povo começou a falar? Ah, Moisés, você nos tirou daquele lugar onde nós tinha comida, tinha bebida, nós tínhamos tudo naquele lugar. Eu sei que nós éramos escravos, eu sei que a vida lá não era fácil, era dura, mas nós tínhamos o que comer e o que beber. Agora você traz as nossas vidas, traz a nossa família para o meio desse deserto onde não há pão, onde não há nada para comer. Amados, muitas vezes quando o Senhor nos convida a cruzar, o Senhor quando nos convida a sair do velho, de uma maneira que onde nós estávamos sendo escravizados, para que o novo em Cristo Jesus, nós começamos a caminharmos em Cristo Jesus, alguns pensamentos do passado começam a vir à nossa mente para tentar o quê? Fazer que nós tentamos desistir da caminhada que nós estamos entrando no Cristo que é novo, que seria naquele tempo seria terra prometida. Hoje a nossa terra prometida é quem? Jesus. Hebreus, quando saíram do deserto, quando saiu lá do Egito, foram caminhando para o deserto, no meio daquela caminhada, ali a palavra diz que eles caminharam por 40 anos, e sempre em ciclo, porque ele estava sempre murmurando, porque ele sempre pensava que o velho estaria sendo melhor, era melhor do que ele estava vivendo no momento, esquecendo que o que estava por vir era muito melhor do que onde ele estava vivendo no passado.
Mas há uns tempos a gente estava passando por uma situação, eu até estava comentando com a minha família, com a Rosineide, com a minha esposa. Amados, muitas vezes o inimigo ele tenta nos induzir, ou como é que eu posso falar uma palavra correta? Ele tenta, no meio de nossa mudança, aqueles que estão caminhando para a cruz, aqueles que estão tentando caminhar para a verdade, no meio de tudo isso, ele começa a revelar ou tentar mostrar a nós que o nosso velho homem, a velha maneira de agir, de como a maneira que nós vivíamos naquele tempo era melhor do que nós estamos vivendo hoje. Por quê? Porque ele sabe que para onde nós estamos indo será a terra prometida, que é Canaã, que hoje a nossa terra prometida é a eternidade com Cristo. Quando ele começa a colocar na nossa mente, cara, não precisa, por que você está caminhando nesse novo caminho? O que está acontecendo com você? Daí esse tempo eu estava passando em casa, a minha esposa falou assim, nossa amor, a gente percebe assim que parece que quando as coisas começam a melhorar, volta um ciclo de novamente, e retorna de novo, parece que quando começa a melhorar, volta o ciclo. Aí o que eu coloquei no meu coração? Que muitas vezes, amados, no meio dessas lutas, no meio de onde nós estamos sendo, de onde estamos cruzando, saindo de um velho homem para um novo homem em Cristo, ou saindo de uma vida escravizada por Satanás, indo para uma vida com Cristo que é o melhor caminho que tem, que é a salvação, que é viver em Cristo todos os dias. Mas nesse meio ele começa a colocar dúvida no nosso coração, e começa a colocar situações momentâneas, de momento que a gente vivia lá no mundo, ou vivia lá atrás, que parece que aquele momento que você está vivendo hoje, lá atrás, era melhor do que você está vivendo hoje. Aí você começa a julgar, puxa vida, mas parece que quando eu comecei a caminhar para uma verdade, parece que quando eu comecei a caminhar para um rumo que eu acho que é correto para mim, as coisas começaram a piorar. Amados, eu quero dizer para você que isso faz parte do processo no deserto. Sabe por que o povo do deserto, eles tinham que caminhar todos os dias? Imagina, eu não lembro com a quantidade de pessoas que tinham no pessoal lá com os hebreus no deserto. Mas gente, imaginou nós aqui. Não tem muita gente, tem aqui hoje umas 80, 70 pessoas. Imagina a gente todo dia num lugar, num deserto, onde não tem saneamento básico, não tem rede de esgoto. E todos nós reunidos num lugar, e vou falar a palavra correta, 70 pessoas defecando no mesmo lugar, debaixo daquele sol de 50 graus. Como é que seria o ambiente? Xixi, animais, porque tinha animais, nem só ser humano, tinha que os animais estavam ali, os camelos, tinha porque quando eles saíram do Egito, levaram todos os animais junto com eles. Imagina aquele povo tudo reunido num lugar, fazendo tudo que tinha que fazer durante o dia. Então eles, amados, eram obrigados a sair, a recolher, a mudar de acampamento todo dia. Por quê? Por quê? Imagine, você com, sei lá, 4 milhões, eu não sei, 70 pessoas num lugar só, lugar fechado, com 50 graus de calor, todo mundo, gato, cachorro, camelo e porco, galinha e ser humano, todo mundo no mesmo lugar ali fazendo as suas necessidades, e aquele sol de rachar, aquele sol que estava ali consumindo aquele povo. Oh Jesus, um ajudante de palco aqui, por favor. Obrigado pela fila. Um ajudante aqui para ajudar a ligar ali, faz favor. Sidney, pode vir. Obrigado. E aquele povo, amados, parado ali, eles automaticamente teriam que sair daqueles lugares todos os dias, porque se eles ficassem, eles estariam cheirando os odores do dia a dia. Amém? O que eu tiro para mim e você? Qual que nós preferimos, nesse meio desse deserto, parar, ficar reclamando e ficar sentindo o cocô de outras pessoas? É pesado, mas é realidade. Eu estou falando aquilo que acontecia no dia a dia. Parar, ficarmos murmurando naquele lugar ali, ou seguir em frente e não ficar olhando para trás. Porque aquele que para no deserto, ou ele caminha, ou ele fica cheirando aquilo que as outras pessoas estão fazendo na frente dele. E quando o Senhor diz assim, eu vou voltar no raciocínio que eu estava,
Quando a gente estava passando por esse tempo, a primeira coisa que o inimigo tenta colocar na nossa mente, mesmo que a gente estava naquele tempo, mesmo que a gente estava naquele lugar lá, nossa vida era melhor do que estou vivendo hoje. Será que é só eu que já pensei isso na minha vida? Não. Será que é só eu? Não, né? Acho que todos já pensaram dessa forma. Mas, amados, aquele povo, eles teriam que caminhar todos os dias. Mas ali fala que a terra prometida, que era para aquelas pessoas que tinham saído, tanto deles reclamarem, e virou um ciclo vicioso, que eles tinham, porque o Senhor, você, por causa da tua murmuração, eles começaram a andar em ciclo. Mas ainda veja assim, amados, que o cuidado de Deus é tão tremendo que mesmo eles murmurando, mesmo eles passando por tempos difíceis, a palavra de Deus diz que as suas roupas não gastavam, os seus sapatos eles não gastavam, eles iam crescendo conforme ia crescendo a estatura das pessoas, as crianças. Então eu vejo assim que mesmo no meio de tantas lutas, mesmo no meio de tanta reclamação, tanta murmuração, ainda Deus ainda se preocupa de nos dar o melhor. Só que nós não conseguimos muitas vezes observar o cuidado de Deus nas pequenas coisas. A gente só consegue ver o deserto, a gente só consegue ver as situações que nós estamos passando no momento, mas não conseguimos entender, porque o inimigo tenta cegar o nosso entendimento, nossos olhos, que mesmo no momento de dificuldade, mesmo nos momentos de lutas, ainda o Senhor tem cuidado de nós. Ainda o Senhor tem colocado algo sobre nossas vidas que, até chegarmos à terra prometida, aqueles que permanecerem firmes, o Senhor tem revelado o teu cuidado todos os dias. Mesmo nós tendo passado por situações difíceis, mesmo tendo passado coisas que achamos que não iríamos alcançar, mesmo dessa forma o Senhor tem ainda nos conduzido, ainda dado o cuidado sobre nossas vidas. Como foi falado aqui ontem, Israel provou de todas as milagres, de tantos milagres naquele deserto, e mesmo assim o povo não conseguiu entrar na terra prometida. Por quê? Porque o povo não era grato. Muitas vezes estava tendo tudo na mão. Todos os dias de manhã tinha o maná, de tarde também tinha. À noite, quando estava ali com frio, Deus mandava a coluna de fogo, porque deserto, durante o dia é calor, que tinha que mandar a nuvem, e na noite, quando era gelado demais, se eu não me engano, é mais de menos de 50 graus também, no deserto de noite, não sei se é isso mesmo, mas é muito gelado, é um clima totalmente diferente. Aquela coluna Deus mandava aquela coluna durante a madrugada, durante a noite, para aquecer o povo, mas mesmo assim o povo preferia ficar olhando para trás e falar: Deus, Moisés, você ainda tirou nós daquele lugar lá para trazer para esse meio aqui, para passar luta, para passar dificuldade, para passar fome. E sabemos que no meio de tudo isso, a mente, os olhos humanos, muitas vezes, amado, tenta trazer nós para o foco, de centralizar nossos olhos a uma situação que você acaba esquecendo de tudo aquilo que Deus está fazendo ao nosso redor. Por quê? Porque nós imaginamos algo, nós achamos que o cuidado de Deus é só aquilo que nós queremos, nós achamos que cuidado de Deus é só aquilo que nós precisamos, né? As nossas vontades. Ontem foi falado a mesma coisa aqui, Deus não veio para fazer as nossas vontades. Deus nos fez para que nós possamos entrar na linha dele e fazer a vontade dele. Aí você fala assim: não, mas agora eu não tenho mais vontade, amados. A palavra diz assim, que se a tua palavra estiver, a minha palavra estiver em você e você estiver em mim, tudo que pedires, eu vos farei. Quem que é a palavra? A palavra fala assim, que eu sou a palavra, eu sou a verdade e a vida. Então, se Cristo está em mim e eu estou em Cristo, tudo que eu pedir será feito. Mas eu pergunto para você, tudo que eu pedir, tudo que eu estou pedindo para Deus, tudo que eu estou querendo, isso quando eu receber, isso que eu recebi, está sendo para glorificar o nome do Senhor ou para exaltação do meu ego? Porque se aquilo que eu faço, aquilo que eu peço, no final de tudo aquilo não é para exaltar o nome de Cristo, amado, muitas vezes a gente não recebe, sabe por quê? Porque nós pedimos e não recebeis. Por quê? Pedir mal. Para o quê? Para o deleite das suas vontades. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Abre, quem abriu lá em Oséias?
Jesus. Aleluia. Então, assim, amados, os hebreus significa cruzar, a palavra cruzar, o povo do outro lado do rio, ir além de alguma coisa. Aleluias. Oséias 4, versículo 6 diz assim: e o meu povo foi destruído porque lhe faltou o quê? Conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus. Mais uma vez, escreve lá: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. A palavra diz também assim, que o povo perece por falta de... Vamos lá. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Nós estamos falando sobre o tempo, amado. O tempo de Deus hoje é assim, ó. Precisamos nos atentar para este novo tempo que Cristo está nos levando a conhecer através dele. Precisamos nos conectar a um tempo do Senhor que se chama, a palavra de Deus diz assim, que o tempo do Senhor se chama hoje. Em Hebreus 1, né, a gente acabamos de ler lá, eu quero só ler o primeiro versículo. Está dizendo assim, ó: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias, pelo Filho. O que eu quero colocar nessa palavra aqui, amados, que a palavra de Deus diz assim, que nós pecamos, ou nós perecemos, não pecamos, nós perecemos por falta de conhecimento. E a palavra diz ali em Oséias que por falta do conhecimento foi destruído toda a geração, foi destruído todos os seus filhos. Por que, amados? Por falta de conhecimento. O que eu quero colocar sobre conhecimento? Muitas vezes Deus está nos mostrando um tempo novo, Deus está mostrando uma maneira nova de caminhar. Igual eu falei, saímos da velha maneira, do velho homem, estamos cruzando para Cristo, mas sabe como nós estamos andando com Cristo? O nosso tempo agora não é mais o tempo do passado, mas agora o nosso tempo hoje é tempo em Cristo. Vivíamos um tempo do passado, agora nós cruzamos para o outro lado, entramos na nossa terra prometida que é Cristo, e hoje estamos vivendo o tempo de Cristo. Olha só como é que fala, eu quero falar sobre esse tempo de Cristo. O tempo de Deus é assim, amado. Agora imagine você, já você vai entender o que eu quero dizer. Imagina você estar preparado para uma reunião, que essa reunião ela vai ser feita às 9 horas da manhã. Aí você pega, acorda às 8 horas da manhã, se prepara, liga a TV. Quando você começa a assistir aquele canal, você percebe que aquele canal ele passa não 8 horas da manhã. Você olha, mas esse programa não passa agora. Esse programa ele passa 9 e pouco, 9 e meia. Aí quando você pega, olha no relógio e olha no programa e fala: puxa vida, meu relógio parou. O que você faria nessa situação? Se você tivesse um encontro marcado 9 horas, você pega, acorda 8 horas da manhã, olha no teu relógio, aí no teu relógio está marcado 8 horas, e você liga a TV, quando você pega, olha aquele programa, só passa depois das 9, quando você olha de novo, olha na TV, olha no teu relógio e fala: puxa vida, meu relógio parou. O que acontece? Entraria em desespero ou não? O teu tempo que você está vivendo agora é o tempo correto ou não? É ou não? Não. Porque o tempo que nós estamos vivendo hoje, amado, muitas vezes, o que eu quero colocar assim, quando Deus fala que ele falava pelos profetas, quando o Senhor está falando, eu quero abrir com você mais uma vez lá em 1 Coríntios 13, versículo 10. Abre para mim lá. Aleluia. Quando Deus estava falando sobre esse tempo aqui, amados, em Hebreus 1, versículo 1 diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais,
pelos profetas, a nós falando nesses últimos dias pelo Filho. Você que abriu, segura lá. Quando Deus estava exortando esse povo de Hebreus, a exortação desse versículo em Hebreus é necessária, porque é um grupo de pessoas que estão ancorados no passado, que parece que seu relógio parou. Quando Deus está falando sobre aquele Hebreus, tinha um povo que ele estava ancorado no passado. Como eu falei agora sobre o relógio, quando você olhou no relógio, você viu que achava que era 8 horas, mas na tua vida real, no teu horário real, já estava 9h50 ou 10 horas, não sei, que é quando você parou e percebeu, puxa vida, estou atrasado. Quando Deus estava exortando o teu povo, estava falando com o teu povo, para eles se ligarem, por quê, amados? Porque os hebreus muitas vezes estavam fazendo coisas que já tinha passado do tempo. Sabe assim como fazer coisas passadas do tempo? Sabe quando vou falar de parte ministerial ou parte profissional ou aquilo que Deus ministrou no teu coração. Muitas vezes nós queremos aplicar algo hoje em nossas vidas. Aquilo que a palavra assim, quando Deus falava sobre quando Deus usava o povo para falar sobre os profetas, hoje ele fala pelo Filho. Existe 2 tempos, o tempo dos profetas e o tempo do Filho. O Filho é Cristo, Cristo é hoje. Mas muitas vezes nossas vidas as coisas não dão certo. Por quê? Porque ainda estou buscando coisas que estão lá no passado, que já está fora de tempo para o dia de hoje. Muitas vezes eu tenho estratégias que o meu pai, ou meu pai não, vou falar meu pai porque não é tão velho assim, né, Daniel? Mas muitas vezes eu tenho ou talvez você tenha estratégias ou planos de fazer, que você está executando hoje, que foi usado pelos avós lá no 1950. E você tenta aplicar hoje essa estratégia, e essa estratégia ela não consegue ser bem executada, por quê? Porque isso que eles fizeram foi para aquele tempo, não o tempo de hoje. E quando nós tentamos fazer algo fora do tempo de Deus, fora do tempo da estratégia, fora do tempo que é Cristo hoje, porque a palavra de Deus diz que o tempo de Deus é hoje. Quando nós fazemos tentamos buscar coisas do passado para aplicar hoje, nós corremos o risco de sermos frustrados naquilo que nós estamos tentando fazer hoje. Não vale para hoje? Amados, eu posso dizer que muitas coisas eles foram boas para o tempo passado. Mas o Senhor diz que Ele é hoje, que Ele foi ontem e hoje e será eternamente. Então, mas a palavra diz assim que o Senhor era ontem, hoje, eternamente. Ele diz porque Ele pode renovar todas as coisas todos os dias. A gente não tem que viver de estratégias antigas. A gente não tem que viver de coisas passadas. Sabe que muitas vezes, amados, nós lemos a Bíblia e não recebemos porque nós olhamos a Bíblia, lemos a Bíblia e interpretando mal, porque aquela palavra, aquela promessa foi para aquele tempo. E nós tentamos usar aquela frase daquele tempo, tentamos aplicar hoje, sem entender o contexto do que Deus foi usado daquele povo naquela época. Usamos uma frase assim que diz: fé é o firme fundamento, mas o quê? Fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas que se espera. Nós usamos muito isso, né, amados? Para encorajar os nossos irmãos. Irmãos, eu já falei sobre isso, quero repetir novamente. Irmãos, tenha fé, porque fé é o firme fundamento. É aquilo que você não está vendo agora, mas você espera. Fique firme que você vai receber. Não usam isso para nossas pregações, muitas vezes? Mas essa palavra foi falada pelos profetas lá atrás, amados. Porque José, Abraão, Moisés, todos eles estavam caminhando para o fim que hoje nós chegamos em Cristo. A fé que eles tinham naquele tempo, eles não estavam vendo o final, que era Cristo. Mas como eles esperavam que a verdade ia vir, Cristo ia vir como carne, como filho, ia morrer no madeiro, numa cruz. E precisava, desde aquele início até a vinda de Cristo, as coisas não se findassem. Então eles tinham que estar com a tua fé firmada, para que dia a dia, geração a geração, eles passassem pregando o Evangelho, pregando a vinda de Cristo, que Cristo viria e salvar o teu povo. Então a fé que não se vê, mas espera, seria a fé para aquela época, que ele está falando aqui na palavra de Deus. Que eles não viam Cristo, hoje nós vemos, hoje nós temos Cristo dentro de nós, mas eles não teve essa oportunidade que nós estamos tendo hoje, de Cristo estar dentro de nós.
Mas para que isso acontecesse, eles não viam, mas eles esperavam e tinham que permanecer firme no propósito. Isso que foi colocado como fé, o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas eu espero. Abraão, ele tinha firme, a fé dele era firme, aquilo que ele não estava vendo, mas ele esperava que Cristo viria e as coisas iriam acontecer. Por isso que ele tinha que se manter firme no propósito. Não foi feito a fé, foi o firme fundamento para mim conquistar coisas. Foi falado lá atrás para que as pessoas, os profetas, ficassem firmes no projeto, no propósito que Deus colocou eles na terra. Moisés ficou firme no seu propósito, Davi, Daniel, todos eles teriam que ficar firmes em seu propósito. Não estava vendo Cristo, mas eles acreditavam que Cristo viria. Então o teu processo, cada um no teu tempo, a cada tempo, espaço de tempo, eles tiveram uma oportunidade e eles foram muito importantes para que Cristo hoje fosse revelado, está sendo revelado em mim e em você. Amém? Aleluias, aleluias, aleluias. Gostaria que os intercessores me ajudassem aí. Então assim, amados, por que Deus estava exortando o povo de Hebreus? Porque eles ainda achavam que as coisas que eles praticavam do velho homem, no tempo novo, estava atrapalhando o crescimento da igreja naquele tempo. Então diz assim, amados, tudo que permanece em outro tempo se torna inútil, estéril e improdutivo. Isso atrasa o avanço do Evangelho. O que eu posso colocar? Isso atrasa o avanço do Evangelho. De repente Deus nos dá uma estratégia hoje de evangelização. Vamos dizer assim, quem gosta de evangelização? Deus nos dá uma estratégia hoje. Eu preciso que vocês vão fazer, vão agir na escola, vamos dizer assim. Ou de repente nós começamos a orar. Por que muitas vezes uma igreja, tentamos um sistema de evangelização e muitas vezes não é bem executado? Porque nós usamos uma maneira de evangelização que a gente aprendeu há 10 anos atrás. Mas o que Deus quer para hoje? Eu e você precisamos conectar no tempo de Cristo hoje. Qual seria a estratégia para hoje? Não, Robson, é o seguinte, eu sei que lá antigamente o pessoal usava assim, pegava e entregava comida nas praças. Amados, antigamente o tempo de... vou só colocar um exemplo. Quem foi desse tempo? Eu sei que já foram, que ninguém é mais novo do que eu e não muito mais velho que eu também. Que as pessoas faziam culto nas praças. Ou numa rua, assim, no final de rua. E quando fazia apelo, vinha uns 20 para frente. Não é verdade? Irmão, você pode fazer um culto lá em casa? Abrir o portão da casa assim, fazia no terreno, fazia uma tenda, colocava uma tenda no quintal lá no terreno, e aquele culto fazendo reteté, baixando, descendo. Quando fazia apelo, era vizinho que vinha, era o pessoas da frente que vinha, pessoas que passavam na rua e entrava, aceitava Cristo. Amém? Não, amém? Não acontecia isso? E se a gente fazer hoje, dá certo? Não dá certo. Hoje se eu for fazer um culto no meu terreno lá, colocar uma tenda, mas não dá 2 minutos, a Rony está lá sentando o cacete de todo mundo. Porque o tempo é diferente hoje. Não, mas é que naquele tempo nós temos que fazer porque nossos avós, ele fazia e não sei o que, né, que nem diz o outro, Isás, né, e fica batendo o pé naquela estratégia antiga que foi lá atrás e esquece de perguntar a Deus, eu preciso estar conectado hoje, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Qual é a estratégia hoje que o Senhor tem para me usar? A estratégia foi errada? Não, mas foi para aquele tempo. Hoje eu não consigo fazer uma pregação na frente da igreja, na frente de um terreno, e faço apelo e vem um monte de gente, não consigo. Mas qual que é a estratégia hoje? Qual que Deus tem para revelar na minha, na tua vida hoje? Será que se de repente eu estou passando eu estou dizendo, tá, amado? Eu estou passando na fila do ônibus, e aquela pessoa de trás bate o cartão, puxa vida, esqueci meu cartão em casa. Talvez esse é o momento mais propício para você evangelizar. Fala, meu irmão, pode passar aí que eu pago a tua. Não, o cara fica quietinho, né? Quem mandou esquecer? Quem mandou acordar atrasado? Eu estou aqui, eu tô com 10 anos a mais, porque eu sei que se eu esquecer eu posso ficar lá. O cara fica desse jeito, mas não fala assim, irmão, quanto que é mesmo, hein? Não, pode passar a passagem dele aí que eu pago a passagem dele aí. Quanto é? Não é nada não, irmão, vai trabalhar em paz. Mas não, nós precisamos ficar na estratégia antigas do diante do Senhor. Então assim, amados, muitas vezes, que eu quero colocar, você que está anotando, se você quiser anotar, tudo que permanece em outro tempo se torna inútil, estéril e improdutivo. Isso atrasa o avanço do Evangelho, porque eu fico insistindo que aquele jeito que meu avô fazia dá certo hoje. E não é isso que Deus quer. Deus quer revelar a mim e para você algo novo, estratégias novas.
Foi bom, altos, não sei lá, aquilo que a igreja fazia no passado, foi bom, mas foi para aquele tempo, não o tempo de hoje, amém? Tentamos algo que usava no tempo, colocar lá, de nossos avós, como eu falei, hoje não dá certo, porque deu certo para aquele tempo e para hoje não. A carta aos Hebreus, amados, expõe claramente que não podemos fazer a obra como queremos. Por isso, ouvir o que o Senhor está falando hoje nos permite ser útil ao que Ele está construindo. Se quiser anotar, está escrito assim: obediência completa, sua voz é perfeita. Então assim, amados, você pode repetir comigo? Eu não sou muito disso, mas eu gostaria só para você firmar essa palavra. Repete assim comigo assim: a decisão de nos estabelecer e permanecer em outro tempo nos torne produtivo para o que o Senhor está falando hoje. Aleluia. A maneira que eu não, sabe, tem gente que é duro, que é durão, que é não sei o que, não. A oração, naquele tempo que eu orava, nós ia para o monte, nós parava madrugada e ficava até 4 horas da tarde do sábado. Amém, amados? Mas se Deus não quer isso para mim hoje, eu vou lá, vou só passar frio, vou só... Por quê? Aquele tempo, Deus usou naquela maneira, naquele jeito, para aquela época. Eu não estou falando que você não tem que ir para o monte, estou dizendo isso para você, eu vou no monte. Eu estou dizendo assim, que muita gente precisa entender qual é o tempo de Deus hoje. Porque muitas vezes eu estou pensando que eu estou fazendo algo e estou sendo inútil e improdutivo. Trazendo canseiro, cansaço, eu estou colocando a minha família a cansar, ou a enfado. E sendo que Deus fala assim, cara, eu não mandei você fazer isso. Você está fazendo isso porque você quer. E vai vir prejuízo, vai vir desgaste. E vai vir frustração, não é verdade? Quem já tentou fazer algo no ministério, ou alguma coisa, tentou fazer algo, e aquilo você deu de tudo, investiu, e chegou no final e ainda se frustrou, porque assim, irmão, esse dia eu comecei um projeto novo, mas ninguém quis me ajudar. Amados, quando o projeto que nós fazemos tem Deus no negócio, não precisa você fazer convite, as pessoas vão vir. Quando você começa algo e quer que as pessoas venham te ajudar, é algo da tua carne, da tua vontade. Porque naquele tempo, o crescimento do Evangelho, tudo que Deus mandava fazer, as pessoas iam... O que a palavra de Deus fala em Atos lá? Que eles faziam a parte deles, pregar o Evangelho, e o Senhor dava o crescimento. Nós começamos a Atos, eu, minha esposa e meus filhos em casa. Depois aumentou, veio a Marcinha. Né? Depois cresceu, veio a Mari. Né? E começamos ali, foi fácil? Não foi, mas foi vindo, hoje estamos nós aqui. Aleluias, aleluias. Você que abriu lá em 1 Coríntios 13, 10. Todos acharam? Mas quando vier o que é perfeito, quem é perfeito? Cristo. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Vou falar só sobre o tempo de todas as coisas, para você entender o que eu quero colocar. Não sei se alguém já ministrou isso aqui ou já falou, mas eu quero só enfatizar. Deus fala assim que quando era tempo de menino, eu fazia coisas de menino. Quando eu fui crescendo, quando eu fui adolescente, fazia coisas de adolescente. Agora que eu sou homem, eu faço coisa de homem. Então, quando eu era novo na fé, eu fazia coisas que um novo na fé fazia. Hoje eu estou caminhando com Cristo. Eu faço coisas que aqueles que estão caminhando com Cristo. E agora que eu estou mais maduro com o Senhor, eu vou fazer coisas que aqueles que são maduros no Senhor fazem. Um exemplo. Né? Meu filhinho, nós vemos que você tem um filhinho de 2 anos de idade. Você está lá no teu sofá lá e de repente ele pula no teu colo
e começa a brigar com você, brincar, daqui a pouco daí você vai... Quando você vê, ele fez um xixizão na tua barriga assim. Mas ele é bebezinho, você vai brigar com ele? Não, por quê? Porque ele é menino, ele está fazendo coisas de menino. Agora o teu filho tem 18 anos de idade, ele pula no teu colo e faz aquele xixizão no teu colo. Ele está no tempo hoje ou não? Por quê? Porque ele cresceu, mas ainda continua fazendo coisas de menino. Piazinho, nossa, é bonitinho. Nossa, não bate nele não, mãe. Ele só fez um cocôzinho ali atrás da porta. Agora uma marmanjona de barbona, imagina, né? Não quero nem que você imagine, né? Um barbudão lá atrás da porta fazendo suas necessidades. E muitas vezes acontece isso, amado. Nós estamos... Tempo de meninos, ainda continuamos com tempo de menino, fazendo coisas como nós fazíamos quando nós éramos meninos. Eu quero dizer para você que o tempo do Senhor é hoje. O que Deus tem para mim e para você é hoje. Porque se eu tentar fazer coisas que eu fazia lá atrás, hoje, ou não vai ficar legal, não vai dar certo, ou eu vou me frustrar. E o Senhor precisa revelar todos os dias, porque, amados, nós somos filhos. Imagina eu e você, com um cajado, vai ali na Maria Antonieta, numa pedra, e pega um pedaço de pau e começa a dar naquela pedra lá. O que vai acontecer? Vai sair rocha ou não? Vai sair água da rocha ou não? Não. Não, mas é que Deus, eu li lá, Abraão falou, Moisés, o pessoal lá, os profetas falaram que se eu bater na pedra 10 vezes, o negócio vai ser água. Você vai lascar uma mata de árvore e não vai fazer nada. Por quê? Foi usado naquele tempo. O tempo de hoje, precisa entender, Deus, qual é o tempo de hoje? O que o Senhor precisa que eu faça? Qual é o que o Senhor tem para movimentar? O que é o que o Senhor tem que eu faça, que eu venha fazer hoje na minha vida? Minha família, eu quero que o Senhor use a minha família hoje. Quais são as necessidades? Mas antigamente dava certo, mas hoje, amados, qual é a necessidade hoje? Vamos colocar assim, da Atos hoje. Não, então eu entendi que a Atos já tem necessidade nessa área, então eu vou ajudar hoje nessa área. Eu preciso ajudar, eu preciso que o corpo, o evangelho se expanda, porque a igreja hoje está precisando nesta área. Então eu vou servir nesta área. Amém? Aleluias. Sabe por quê, amados? Assim como está fora de tempo, existe um termo que é a teoria da comunicação. Todos conhecem o código de barra, amém? Amém ou não amém? Então quando você pega aquele produto na prateleira, você chega, tem no Carrefour, nos outros mercados mais agora, os maiores agora, os hipermercados tem os leitores de código. Você vai pegar aquele produto, vai encostar o código naquele leitor, aquele leitor vai dizer o que para você? Se você pega lá um saco de feijão e você coloca lá, 1 quilo de feijão, e coloca lá naquele leitor, ele vai aparecer lá, R$ 1,99 o quilo do milho. Isso não? Ele vai aparecer o quilo do feijão. Por quê? A leitura daquele código com o leitor que está programado, quando eu vou fazer a mesma conexão, ele vai mandar uma mensagem que está armazenado na central daquele computador. Quando você coloca o código de barra, você vai estar expressando aquilo que foi mandado ele ler. Amém? Não, Pedrão? Pedrão que é da tecnologia aí. Então assim, amados, o que eu vejo hoje assim que nós precisamos entender de Deus, nós precisamos estar conectados com o mesmo código de Deus. Nós somos um produto, tá? Deus é o leitor. Quando nós encostamos diante do Senhor, quando estamos na mesma conexão com o Senhor, esse código vai ser feito essa leitura e será feita uma leitura entre eu e o Senhor. Porque se tiver um código errado, vai conseguir fazer leitura? Não. Se tiver um risquinho a mais, ou diferente daquilo que Deus tem programado, ou Deus não, mas aquele programador fez daquele código de barra, colocou 3 ou 50 riscos. Quando aquele pacote tiver 51 riscos, não vai fazer leitura. Por quê? Porque os códigos estão diferentes. Então assim, amados, o meu código precisa estar com o mesmo código que está no coração de Cristo. Para que quando eu estiver armazenando, quando eu estiver juntamente com Cristo, quando Cristo nós nos ajuntarmos, as coisas começam a fluir conforme está programado no coração do Pai. Porque se o meu código estiver diferente daquilo que Deus planejou,
não vai conseguir ser feita a leitura. Eu posso tentar várias vezes e vai dar erro de comunicação, erro de leitura, produto não encontrado. Por que muitas vezes, amados, nós não conseguimos nos achar nos ministérios, ou não conseguimos nos achar em Cristo, não conseguimos achar nas coisas? Porque o meu código não está sendo codificado com o código do Senhor. O Senhor precisa fazer uma leitura em mim, o Senhor precisa fazer uma leitura em você. E para que as coisas funcionem, o meu código, o código do Senhor precisa estar iguaizinhos. Porque a palavra de Deus diz assim, mais uma vez, aquele que está em mim e eu estiver nele, tudo que pedires, se o meu código que está em mim estiver nele, tudo que pedires será feito. Aleluias, aleluias. João 15, versículo 7. Eu nem sei que hora que é agora. Acabando. É isso que eu acabei de ler agora, só para a gente confirmar. João 15, versículo 7 diz lá: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedires o que desejardes, e vos será concedido. Então o que Deus está falando hoje? Cristo. Qual é o código de Cristo de Deus para hoje? Cristo. Qual é a linguagem para nossos últimos dias hoje? Cristo. Qual é o meio pela qual Ele nos fala hoje? Através de Cristo. Por que, amados? Hoje vamos dizer assim, que o nosso código de barra é Cristo. Tudo tem que estar conectado com Cristo. Minha família, os meus filhos, a minha casa, o meu trabalho, a minha profissão, tudo tem que estar conectado em Cristo. Se eu estiver nele, ele estiver em mim, tudo que eu pedir de você será feito. Aleluia. Estamos cruzando, amados, de ouvir os profetas do Antigo Testamento para ouvir o Filho. Cristo é que sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Cristo é o resplendor da sua glória. Cristo é a própria imagem exata do Deus vivo. Hoje, Cristo nos convida a cruzarmos do velho para o novo. Deixamos as velhas práticas do velho homem a ser transformado pelo seu poder e entrar em seu tempo, que é o tempo exato do Senhor. Amém? Hebreus, considerado aqueles que cruzaram, aqueles que saíram de uma maneira e foram para outra. Eu falei sobre tempo de Deus. Muitas vezes nós estamos fazendo coisas hoje que foi usado lá atrás, que hoje já não funciona mais. E talvez eu estou me frustrando, não consigo ser exato, ter exatidão naquilo que estou fazendo hoje, porque o que Deus tem para mim hoje, para você, é hoje. Não coisas que já estão lá atrás. Foram bons para aqueles tempos, mas hoje Deus precisa que eu e você entendamos que Cristo hoje em nossas vidas é suficiente. Teve um tempo, amado, que eu fiquei, acho que mais ou menos 10 anos, fui usuário de droga e tal, e conhecia todas as maneiras de uma pessoa se tratar, que tem até hoje, que é casa de recuperação, casa de apoio. Mas quando nesse dia eu estava lá na Ilha do Mel, estava, amados, muito chapado, muito louco, muito a milhão, que nem um papo de louco, estava a milhão na cabeça. E eu olhando assim para o céu, e as pessoas, né, sempre falam que as pessoas estavam ali pulando suas ondas, e fazendo seus pedidos, lançando barquinho no mar, não sei o que lá, coisa arada toda. E eu olhei para o céu assim, aquela lua bem clarinha na Ilha do Mel. E eu falei: Deus, se o Senhor é Deus, aquele Deus que a minha mãe ora todo dia, porque eu sei que minha mãe está orando por mim hoje. Se o Senhor é esse Deus que ela busca e transforma, eu quero hoje ser transformado pelo Senhor. Amados, acredito que era no final, na sexta-feira, se eu não me engano. Eu pedi ao Senhor, falei: Deus, eu preciso que o Senhor me restaura hoje.
Porque se o Senhor for suficiente na minha vida hoje, eu estava amado, sabe assim, um louco falando, que nem que tem aquela piadinha que se um louco vê a lua já acha que é uma tapioca e quer comer, né? Mas aquele dia eu estava olhando aquela lua e falei, Deus, se o Senhor existe hoje, se o Senhor for totalmente suficiente na minha vida hoje, eu creio que eu não vou precisar passar por esses outros processos. Porque quando nós trazemos Cristo, amados, para a nossa centralidade, quando Cristo seja o centro de todas as coisas, todas as outras maneiras, outros planos que tem para nos tirar desse mundo, é válido. Mas quando eu encontro Cristo realmente na minha vida, sábado pela manhã, amados, eu não aguentava ver cigarro, maconha, cocaína, cheiro na minha frente. Me dava ânsia de vômito. Eu falei, Deus, eu preciso que o Senhor seja exato na minha vida hoje. Então o que eu quero dizer para você, amados, que tem várias estratégias aí. Eu estou contando a minha experiência. Tem várias estratégias, mas o que Deus tem para fazer para mim na tua vida hoje, coisas que lá atrás usava, que talvez não está dando certo, se eu insistir naquilo, não vai dar certo. Quer um casamento perfeito? Não estou falando, amados, todo mundo acha que casamento perfeito não é aquele que tem brigas, não. Brigas num casamento, ele serve para ajuste. Eu não estou falando brigas, aquela que você taca a panela no teu marido e a mulher taca uma faca e gruda na parede. Estou falando discussões, acordos, desacordos, amados. Não significa o final de todas as coisas. Desacordo quando eu penso alguma coisa e minha esposa pensa diferente. A gente vai discutir o assunto e fica uns 3 dias brabo, mas um ou outro vai ter que ceder. Geralmente é nós que é homem, né? Mais fraco. Mas há um acordo. Só que, amado, eu posso dizer para você, a gente pode fazer curso de casais, pode fazer o que for nas nossas vidas. Se Cristo não for o centro de nossas vidas, nada disso é válido. Ah, é bom o curso de casais, até já fizemos aqui. Mas quantos já vieram no curso de casais e estão separados hoje? Não é verdade? Encontro com Deus é maravilhoso, né? Eu já fui em encontro com Deus, já participei, já trabalhei, já ministrei, né? Já preguei no encontro com Deus. Mas quantos encontros com Deus já foram, que hoje eu vejo pessoas que estão... É bom, eu tenho um sonho, eu tenho sonhado na igreja, né, de fazer um encontro com Deus. Em nome de Jesus, 2018 nós vamos fazer. Nem que seja com 10 pessoas, mas nós vamos fazer. Mas, amados, só que se Cristo não for o centro de todas essas coisas, nós vamos só passar 3 dias lá. E se você também for lá com intenção, amados, e outras intenções, nós temos que viver o tempo hoje. Então o que eu quero dizer para você hoje é assim, que Deus tem o melhor, mas o meu código precisa estar codificado com o código do Senhor. A minha família precisa estar codificada com o que o Senhor tem planejado, para que quando nós encontrarmos a fazer o mesmo leitor, aquilo que está em Deus estará em mim, aquilo que está em mim está em Deus. Minha família está em Cristo e Cristo estará em minha família. Aí tudo que a minha família desejar, se for para a honra e glória do Senhor, nós vamos ter. Né? Eu tenho vontade de ter um Porsche. Mas isso vai glorificar o Senhor? Não, porque no primeiro mês eu vou desonrar a Deus, que eu não vou pagar o IPVA. Adianta? Não vou conseguir pagar. Então tem os meus desejos e a vontade de Deus. É diferente. Nossa, eu tenho desejo de ter um triplex. De morar ali no Alphaville. Vamos dizer assim, todo mundo tem esse desejo, não tem? Mas se você for para lá, 8.600 IPTU. E daí? Será que isso vai glorificar o Senhor? Nós vamos queimar o filme nosso? E Deus falou, cara, não estou nesse negócio não, filho. Então assim, tudo que eu estiver, se eu estiver em Cristo e Cristo estiver em mim, até aquilo, amados, que eu vou pedir, que não é coerente, Cristo vai falar assim, óbvio, não. Não vai dar certo, cara. Fica mais fácil, porque a gente não começa a pedir coisas que achamos que iremos conseguir e não consegue, nos frustrando, porque não é a vontade que está dentro de nós, não é a vontade de Cristo, é a vontade da carne. Então, até para nós orarmos, nós temos que perguntar a Deus, isso que eu estou pedindo, se eu receber, vai glorificar o teu nome?
Porque Jesus, quando estava no Getsemane, Jesus estava querendo vazar da cruz. Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, né? A carne falando, né? Mas Cristo estava dentro dele e falou: não, Deus, mas se for para cumprir a tua vontade, eu vou continuar até o final. Então, muitas vezes, amados, o que eu quero, se Cristo estiver dentro de mim, Ele vai me conduzindo, porque o código que está em mim, que é Cristo, é o mesmo código que está em Deus. E as leituras serão feitas, e as coisas começarão a ser encaixadas, porque Cristo, que nem eu vou falar esses dias, que a gente não tem que colocar Deus em primeiro lugar, família em segundo, família em terceiro. Amado, quando Deus, Cristo é o centro, no tempo certo Ele vai dizer: agora é o tempo de você ficar com a tua família, agora é o tempo de você dar um pouquinho a mais para o teu trabalho, agora é um tempo de você ficar um pouquinho mais no teu ministério. Por quê, amados? Porque Cristo é em tudo e é em todos. Ele vai te dando o momento certo, vai te dando a sabedoria certa para você conduzir as coisas. Porque Deus, eu vejo que Deus não vai se trocar com nós em escala, amado. Primeiro Deus, segundo, terceiro, quarto, quinto, não. Deus é Cristo, Ele fala que Ele é Cristo em tudo e em todos. É só que no momento que eu preciso ser ajustado, Ele vai falar: agora você precisa se ajustar nessa área, Robson. Beleza, agora eu vou me ajustar nessa área. Agora você precisa dar mais atenção nessa área. Beleza, agora vocês vão dar mais atenção nessa área. Entendendo? Quando nós estamos com Cristo dentro de nós, amados, as coisas ficam muito mais fáceis e muito mais leves. Muito mais leves. E as coisas começam a fluir com uma exatidão, com uma leveza. E as coisas começam a acontecer porque nós estamos andando no tempo de Deus. E andar no tempo de Deus, amados, é andar na perfeição do Senhor. Andar no tempo de Deus é andar no centro da tua vontade. E estar no centro da tua vontade, amados, a gente não nos estressamos, a gente não frustramos. Porque tudo que eu peço, se não for da vontade, automaticamente Cristo vai dar um gelo na minha barriga. Eu já senti isso. Quem já sentiu? Quando você vai fazer algo assim, nossa, vem aquele troço ruim assim. Não faça isso. Não é de Deus. Alguém já percebe isso ou não? Quando você vai fazer uma parceria com alguém, na hora você percebe: não vai dar legal esse negócio. Não é verdade? Alguém já acontece isso? Não? Quando você vai fazer um trato, ou um combinado com alguém, ou quando você vai ver que aquele negócio não está legal, vai dar encrenca no final e aquilo dá aquele frio na tua barriga, porque eu creio que Cristo está falando: Cristo é em mim e eu estiver nele, as coisas vão sendo conduzidas. E ele dá aquele friozinho na barriga assim e fala: tá bom, Deus, não vou fazer não, eu sei que algo está errado. E mesmo assim, amados, a minha esposa é, meu Deus do céu, é um radar. Como é que eu posso dizer assim? É um sensor. Eu estou fazendo as coisas e falo: amor. Quando ela fala: amor, aí eu falo: meu Deus. E já levei na cabeça, mano. Então quando a sua mulher fala: amor, não é, Ismael? Não é verdade? Quero fazer, amor. Fica esperto. Esse mo aí pode custar caro se a gente não ouvir mais tarde. Amém? Por quê, amados? Porque se Cristo é em mim e Cristo é em todos, o mesmo Cristo que está em mim está na minha esposa. O mesmo Cristo que está em mim está em mim. Então, quando eu não consigo, a carne minha está elevada, a minha esposa fala: amor! Eu já seguro a rédea. E mesmo que eu falo: amor! Né, mano? Não falo grosso assim, mas estou falando na frente de você. Mas quando a gente, Cristo em mim, Cristo em todos, Cristo é o centro de todas as coisas. Amém? Quando Cristo estiver no centro de nossas vidas, amado, no centro da nossa família, Ele vai nos conduzindo todos os dias a como devemos e não devemos fazer. Mas para isso precisamos estar no tempo de Cristo, que é hoje. Antes era falado pelos profetas, era profecias, era visões, era imagens, era hoje. Não preciso mais ser conduzido por imagem, por visões. Hoje Cristo que está dentro de mim diz o que eu devo e o que não devo fazer. Sabe aquela consciência, Espírito Santo dentro de nós. Amém? Feche seus olhos. Fica um pouquinho de pé.